Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje o nosso destaque vai para o segmento infantil. Acreditamos que o livro que nós comentaremos logo mais, ele é um convite, acho que ainda mais, é um estímulo às crianças para que elas mantenham esse comportamento questionador, que pergunta, que pensa, que raciocina, para aprender um pouco mais. O título do livro que nós vamos comentar é Martinha Quer Saber, e você? E a nossa convidada que traz esse livro para nós é Daniele Veiga de Medeiros Carvalho. Falei certo? Falou. Esse nome comprido, Falou. né? É uma prece, meu nome. Pois né? eu acho lindo, adoro nomes compridos, nomes assim meio reais, né? De realeza, não é mesmo? Mas, Daniele, muito bom o livro, porque eu acho que é isso mesmo, né? Nós estávamos até comentando antes de começar o programa, que essa geração que está chegando aí, essa criançada que está chegando, eles são questionadores, eles querem saber tudo, você tem que ter argumento sólido, respostas... A gente tem que responder tudo para eles, né? Isso. A criança hoje em dia, ela não pode ficar sem resposta e ela não quer ficar sem resposta. E qualquer resposta também não serve. Não, também você não engana mais as crianças como enganava antes, né? Então, ela quer saber como que veio, por que veio, qual o processo, como que acontece, e não só ela quer saber dela, mas o que acontece no planeta, né? Pois é. Mas antes de a gente falar mais sobre o livro, assim, como é que você se iniciou no espiritismo? Você já é de uma família espírita? Não, eu não sou de uma família espírita, minha família era católica, eu fiz até a crisma, mas aí... Eu era uma Martinha, eu queria respostas. Certo. Né? E aí eu entrei na adolescência e eu queria as respostas e, infelizmente, a Igreja Católica não me dava as respostas. E fui atrás, né? Minha mãe começou a frequentar um centro espírita e aí comecei a ir com ela antes nos passes e depois surgiu a oportunidade de trabalhar, de fazer parte do grupo de jovens do centro. Sim. E assim, fiz amigos para o resto da vida no centro, conheci meu marido no centro. Oh, isso é bom, né? Levo as minhas filhas no centro, então daí começou, eu comecei, faz 20 anos que eu trabalho com evangelização infantil. Então, e a mediunidade? A mediunidade começou mais ou menos há uns 10 anos. Né? Foi com a psicografia, foi há mais ou menos há uns 10 anos. E de repente eu escrevi um dia um texto e vi que aquilo poderia ser um livro para uma criança, não só uma aula para evangelização. E foi aí que eu comecei. Começou. Então, esse livro, quem editou foi o espírito Augusto César Neto, não é isso? Isso. E a ilustração é do Rafael Sanches, que também é bem bonito, né? É linda a ilustração, né? As crianças adoram aquele rosto grande da Martinha. Né? Bom, a Martinha é interessante porque eu acho que a gente pode dizer que esse livro fala basicamente da reencarnação, né? Fala da reencarnação porque a irmãzinha dela vai nascer. E aí ela vai a mãe vai ter o nenezinho e ela fica em casa com a avó. E é a avó que vai responder as perguntinhas dela. E geralmente é assim, né? Às vezes o pai, a mãe sai para trabalhar, deixa com a avó. E a avó já tem um conhecimento, né, grande, por vivência já, e começa a responder para a Martinha. Todos os questionamentos dela, com muito amor, a vovó responde. Pois é, porque é interessante porque é com amor, é na linguagem dela, mas é... Ensinando a doutrina. Né? Ela nem sabe que ela está aprendendo uma doutrina. Não, ela não está sabendo. A lei, na verdade, a lei divina, né? Porque a reencarnação é uma lei, né? Então ela está aprendendo aquilo, mas de uma forma tranquila. Não, e ela, assim, chega uma hora no livro que a vovó passa um assunto, ficou para trás. A vovó respondeu, ela fez uma pergunta e a vovó respondeu outra e deixou o outro assunto para trás que ela queria saber. Ela fala, mas vó, e a lua? E as estrelas? Pois é. Você não me respondeu, me responde. Eu quero saber. Porque ela quer saber tudo, ela quer saber por que nós nascemos. Bom, é interessante isso, né? Porque eu acho que as crianças, pelo menos lá no meu tempo, ou um pouquinho antes até, não podiam nem perguntar. Então, dessa coisa de por que a mãe vai ter um filho?
O que é isso? Como faz? Né? As mães, elas tinham uma certa vergonha de responder, de esclarecer as crianças, né? Então, hoje em dia, elas perguntam e elas querem a resposta. Enquanto você não der a resposta certa, elas sabem o que é né? Se você está enganando. Se você está desviando o assunto, né? Elas sabem. Porque ela pergunta, por que nascemos? Como que nós íamos parar na Terra? Essa pergunta é interessante. Né? Como que nós íamos parar aqui? E aí a avó responde, porque Deus é misericordioso. Criou a gente. Eu acho legal uma parte que a vovó fala assim, Martinha, pensa que nós somos descendentes de Deus. Ele nos criou. Nós somos, né? Fazemos parte dele. Você sabe que eu ouvi uma frase que também é muito interessante, que é bem assim. Se existe aquele provérbio que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Uhum. Se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses, então, né? Exatamente, nós somos parte dele. É isso que a vovó responde, nós somos parte dele. Ela pergunta para ela assim, você já pensou, Martinha, que ele, Deus, nos criou? Nós somos descendentes de Deus. Né? Nós somos parte dele. Agora, é interessante também que essa pergunta me levou lá na minha infância. Por que Deus não nos criou inteligentes e sabidos? Né? Porque eu achava um horror, mesmo aquela história de Adão e Eva, né? Que nós tínhamos que pagar por Adão e Eva. E eu falava, mas eu tenho que estudar, eu tenho que tomar banho. Olha, tudo é culpa da Eva, tudo né? é culpa da Eva. A Eva eu tenho que ser boa, eu tenho que estudar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que obedecer minha mãe, eu não posso maltratar o meu... Por culpa da Eva. Por culpa da Eva. Né? Então, por que eu não nasci também? Por que eu não nasci inteligente já sabendo tudo? Então, é interessante essa questão, porque é o segredo da vida. Né? Deus não traz ninguém mais inteligente, criou todos simples. Sim. A partir, né, é isso que a vovó explica, a partir da sua evolução e do que você vai escolhendo para você, é que você vai tendo seus caminhos e vai se formando a sua evolução, seu intelecto, né? Você pode usar isso no dia a dia, né? Se você estudar mais, fica mais fácil de você ter férias. Né? Então, exatamente. Porque é assim a evolução, fácil, né? Se você começa a estudar né, desde do que a professora te passou na lousa, prestar atenção naquilo ali, você não precisa se matar. Não é? Para passar fica tudo mais fácil, a vida fica mais fácil. Fica e mais assim fácil. Também nós, né? Mas o problema é que geralmente a gente descobre isso só depois, né? Depois, a gente precisa ensinar isso para as crianças. A gente ensina, mas eles né? não... Tem uns que não querem. Não dá. Só quando eles passam pela situação é que eles conseguem aprender, não é mesmo? Mas nós vamos continuar já falando sobre a Martinha e as questões dela. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.